Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Vamos lá para mais um texto. Hoje eu peguei um texto aqui na página Galactic Consciousness 5D de novo. Um texto grandão, mas que eu achei bastante pertinente, inclusive com tudo que eu falei ontem, né? Sobre a questão da limpeza ainda das nossas feridas. Ferida, que é um conceito, ferida emocional, que é um conceito da Lise Bourbeau, que tem um livro chamado As 5 Feridas Emocionais, certo? Por isso que eu não posso trocar. Né? O nome técnico que ela deu foi ferida emocional. Vamos lá, né? Um texto para o coletivo Ascension Light Worker, do dia 13 ao dia 16 de julho. Hoje é dia 14. O texto foi publicado é, praticamente hoje, né? Há 8 horas atrás. Agora são 11 horas 11 e 11. Tô começando a fazer o vídeo. Vamos lá, eu e o 11. É conhecida como a ascensão do divino feminino, um tempo em que a paisagem energética começa a sentir-se mais suave, mais amorosa, nutritiva, intuitiva, compreensiva e profundamente solidária. O divino feminino existe tanto dentro das mulheres quanto dos homens, assim como cada um encarna tanto o divino feminino quanto o divino masculino. Essas energias criam um maior equilíbrio entre ser e fazer, intuição e ação, receptividade e força. Para muitos ascendentes, este é o momento ideal para aprofundar a conexão com o seu eu superior, pois o véu está rapidamente a diminuir, permitindo que a orientação intuitiva, o conhecimento interior, os sonhos, as sincronicidades e a conexão de dimensões superiores surjam de forma mais sem esforço e com maior facilidade, curando os aspectos sombra do feminino e masculino. À medida que a humanidade se move para uma maior consciência do equilíbrio e unidade, existem múltiplas oportunidades para reconhecer e curar os aspectos sombra, tanto do divino feminino quanto do divino masculino. Essas sombras não são algo para julgar ou rejeitar, são padrões inconscientes que querem ser trazidos à consciência consciente, curados e transformados de volta em suas expressões superiores. A sombra feminina pode aparecer quando as qualidades nutritivas e compassivas do feminino se tornam distorcidas através do autoabandono, doação excessiva, busca de validação externa, martírio, codependência ou dificuldade em criar limites saudáveis. Quando a energia feminina perde a conexão com o seu próprio valor, pode esquecer que o amor verdadeiro também inclui honrar a si mesmo. A sombra masculina pode surgir quando a força e a ação se desligam do coração. Isto pode expressar através de controle, agressão, pensamento rígido, supressão emocional, domínio ou a necessidade de forçar resultados em vez de permitir que a criação consciente se desenrole. Quando o masculino perde a conexão com a compaixão e a intuição, o poder pode se separar da sabedoria. A estrutura da jornada de ascensão gira em torno da cura destes desequilíbrios, permitindo que ambas as energias voltem à sua expressão mais alta. O objetivo não é remover o masculino ou o feminino, mas trazê-los de volta à harmonia. O feminino traz fluxo, intuição, criatividade e sabedoria emocional, enquanto o masculino fornece estrutura, direção, aterramento e ação consciente. Sem estrutura masculina saudável, a energia pode tornar-se dispersa, sem fluxo feminino.
as estruturas podem tornar-se rígidas e limitantes. Juntos, eles criam uma base equilibrada para o crescimento, transformação e criação consciente. À medida que cada indivíduo integra essas energias dentro de si, eles movem-se além dos velhos padrões de separação e para um estado de equilíbrio interior, onde o coração e a mente, a intuição e a ação, a rendição e a força trabalham juntos como um só. A união do divino feminino e divino masculino dentro. A ascensão do divino feminino não é sobre uma energia substituir a outra, é sobre a restauração do equilíbrio dentro de toda a humanidade. Toda alma encarna as energias divinas femininas e divinas masculinas, independentemente do gênero. O divino feminino traz as qualidades da intuição, compaixão, criatividade, nutrição, sabedoria emocional, receptividade e conexão profunda com o coração. O divino masculino traz as qualidades de ação consciente, estabilidade, proteção, foco, direção e manifestação fundamentada. Quando essas energias voltam à harmonia, a alma está alinhada na forma humana e começa a operar a partir da plenitude em vez da separação. Durante muitas vidas, a humanidade experimentou um desequilíbrio em que a ação era muitas vezes valorizada sobre a intuição, o controle sobre a rendição e a realização externa sobre a conexão interior. À medida que a consciência coletiva muda, há a oportunidade de curar essas distorções e voltar a um estado de ser mais equilibrado. O masculino acordado aprende a mover-se do controle para liderança consciente, compaixão e integridade. O feminino despertado aprende a passar do autossacrifício para a soberania, autoestima e criação empoderada. Esta união interior é uma parte poderosa da jornada da ascensão. À medida que as energias interiores femininas e masculinas se fundem, a alma fica mais alinhada com a sua essência autêntica. O coração e a mente começam a trabalhar juntos, a intuição e a ação tornam-se unificadas e a criação começa a fluir de um lugar de amor em vez de medo. Esta é a personificação da consciência superior, a lembrança de que o verdadeiro poder não é encontrado no domínio ou na resistência, mas no equilíbrio, harmonia e alinhamento com a alma. O despertar do divino feminino não é apenas uma transformação pessoal, é parte de uma cura coletiva. Cada pessoa que restaura esse equilíbrio interior contribui para uma maior mudança consciente na consciência coletiva humana, ancorando uma frequência onde o amor, a sabedoria e a compaixão e a unidade se tornam as bases para a nova terra emergente. Durante este tempo, muitos podem notar um aumento nas habilidades intuitivas, insights mais claros e entendimentos mais profundos à medida que a consciência continua a aumentar e expandir rapidamente. Este portal energético também oferece uma oportunidade catalítica para libertar o que já não pertence ao eu autêntico. A acumulação de energias densas começa a romper-se e a mover-se através dos corpos físicos, mentais, emocionais e energéticos, ativando libertações intensas, limpando profundamente dos níveis celulares, permitindo que aspectos há muito esquecidos da alma voltem online, ativando a consciência consciente. Muitos começarão a sentir-se como se estivessem a reclamar aspectos do verdadeiro eu que permaneceram escondidos sob anos de medos, visão distorcida do eu, condicionamento falso e limitações programadas. À medida que estes próximos níveis de ascensão se desenvolvem, mudanças metafísicas profundas continuarão a surgir porque o coletivo ascendente fez progressos extraordinários na libertação do falso condicionamento da consciência 3D. Como resultado, identidades mais falsas, crenças limitantes, padrões herdados e percepções
ultrapassadas de si mesmo, agora se dissolverão e gradualmente se dissiparão, permitindo que uma expressão mais clara da alma autêntica surja. Cada vez mais, muitos estão reconhecendo que o caminho a seguir não é mais encontrado dentro das estruturas da antiga matrix energética, mas através do autoalinhamento interior, maior consciência e cocriação consciente. A partir deste ponto, a transformação interna em curso tornar-se-á o novo normal, com a vida guiada mais através da ressonância energética do que apenas o pensamento cognitivo. Este próximo capítulo está cheio de potencial maior, ajudando a trabalhar de forma mais energética e menos cognitiva, enquanto aceita que este processo de autotransformação é uma parte natural do alinhamento com as frequências da nova Terra. Nos próximos 3 meses, os seus níveis de ascensão irão intensificar-se à medida que você se prepara para uma extrema e profunda metamorfose, isto é, para preparar o eu para uma autofusão superior. A autofusão superior é uma incrível mudança de jogo na forma humana. A partir deste ponto, você cocria a partir de um lugar de potencial ilimitado, consciência expandida e conhecimento consciente. Tudo está se desenrolando no momento perfeito e divino. Cada alma ascendente está equipada, preparada e pronta para entrar na sua próxima experiência da nova Terra, incorporando a sabedoria, os dons, as capacidades de auto superior e a consciência superior necessária para ajudar a ancorar uma nova realidade na nossa Terra ascendente, em serviço de ascensão amorosa e dedicada por Ascension Light Workers. Gente do céu, que legal! Peraí, gente. Um monte de coisa aqui que aparece. Nossa, que texto, né? Que fala muito com o que eu li ontem e com a experiência que eu transmiti para vocês ontem, né? Compartilhei com vocês ontem. Estamos trabalhando os nossos divinos femininos e divinos masculinos, todos nós, independente do nosso sexo biológico, não é? Todos nós temos essas contrapartes dentro de nós, e aí eu falo do encontro das chamas gêmeas, das almas gêmeas, né? Que nos estimulam a trabalhar com a integração dessas energias, né? Por muito tempo nós tivemos uma ideia equivocada do que seria a expressão positiva, por exemplo, do nosso divino feminino, como ela coloca ali, né? Com comportamentos de busca de validação, com comportamentos de dependência, com comportamentos de sacrifício, de martírio, muito reforçados pelas religiões, não é? E ser um mártir era um objetivo, por exemplo, do pessoal ligado às áreas religiosas, né? Dos missionários ligados à área religiosa, por uma falsa ideia de que assim a gente consegue o reino dos céus, não é? Então, esta ideia que vem de lá de trás vem reverberando ao longo do tempo, como sempre que eu me coloco em sacrifício, abrindo mão das minhas necessidades, eu estou mais perto do céu, estou mais perto de Deus. Não necessariamente, né? Existem compromissos que nós assumimos, ok? Né? De abrir mão de uma parte da nossa vida em prol, por exemplo, do cuidado com os pais que já são idosos, né? No meu caso nem foi, né? Foi com 14 anos e a minha vida foi permeada por tudo isso com a minha mãe. Mas eu digo, uma pessoa num caminho mais ou menos normal, né? Se é que existe, a tendência a ter que abrir mão de um pouco da sua individualidade quando os pais envelhecem
e já necessitam de um cuidado maior. Então, nessa fase, ok, mas a pessoa que está sempre se martirizando, sempre buscando o sacrifício, que nunca pensa em si e pensa que isso é uma coisa legal, bacana. Não, você está se esquecendo, você está deixando de si dar o alto valor, né? A autoestima. Consequentemente, você vai buscar isso na validação externa, né? Isso é um equívoco da expressão do divino feminino. Assim como a expressão do divino masculino dentro de nós também vai se expressar equivocadamente através de controle, através de uma certa tirania, de um poder exacerbado em cima das pessoas, né, que estão ao nosso redor, se expressar através de ideias rígidas, né, de pensamentos puramente racionais, sem levar em conta aquilo que o coração determina, aquilo que a intuição determina, não é? Então, estivemos por um longo período vivendo eras e eras em que as expressões do divino masculino e do divino feminino foram interpretadas equivocadamente, colocadas como aquilo é que era o correto, e na verdade foi se distorcendo cada vez mais através do tempo. Este é o momento em que nós, como trabalhadores da luz, sementes estelares, nós coletivos dos emergentes, né? Estamos emergindo para a próxima dimensão. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Não é, haja vista o encontro, por exemplo, entre almas gêmeas e chamas gêmeas, que traz esse trabalho interno profundo e que, num primeiro momento, a gente entende como um encontro amoroso só, que não deixa de ser, mas né, não é só o encontro amoroso, é muito mais você trabalhar dentro de si. Não é? Eu me percebo hoje como uma pessoa completamente diferente de quando eu comecei a minha vida aqui no YouTube. Totalmente diferente, né? Por todas as experiências que foram acontecendo na minha vida, o tanto que eu tive que superar, o tanto que eu tive que me transformar, o tanto que eu tive que aprender coisas novas após a morte do meu marido. E o quanto nessa superação de todos esses desafios, o quanto eu fui me fortalecendo e o quanto eu fui me transformando de uma pessoa talvez até dependente de um relacionamento, né? Que hoje sou uma pessoa numa solitude em que me basto. Continuo desejando? Continuo, mas não é mais aquela ânsia desenfreada, né? Querendo tapar o buraco da viuvez, com certeza absoluta. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Apesar de ser uma pessoa que tem um potencial de amor muito grande, né? E que desejo emanar isso para as pessoas ao meu redor, as pessoas que me encontram, as pessoas que me conhecem, as pessoas que estão aqui me vendo. Em muitos momentos eu também preciso do contato humano, não é? Seja através de um relacionamento, seja através só dos contatos mesmo interpessoais, né? Em busca disso, eu acabei indo visitar um espaço aqui em Sorocaba, pertinho da minha casa, e fiz uma parceria maravilhosa, né? Cheguei lá, o espaço chama Casa Girassol. E ela, a Larissa, dona do espaço, ela me mostrou a casa toda muito linda, muito bem decorada, com aquelas cores harmônicas, tudo lindinho. E aí ela falou assim: eu quis fugir da ideia de uma clínica convencional. Eu quero que as pessoas entrem aqui e se sintam como se estivessem na casa da avó. Gente, ela usou as mesmas palavras que eu usava lá no Casa Flor. Eu falei, encontrei a alma gêmea do Casa Flor. Pensem! E fizemos a parceria e vamos lá começar a divulgar o trabalho. Tô extremamente feliz porque vou conhecer gente. Tava muito presa aqui na minha casa, só com a família, né?
e resolvi bater uma asa e por uma coincidência, eu mexendo ali no Instagram, apareceu esse espaço e eu vi que era pertinho, eu falei, deixa eu mandar uma comunicação aqui pelo direct e aí ela entrou em contato e ontem eu fui lá e já estabelecemos essa parceria. Tô muito feliz, né? E eu atribuo tudo que tem acontecido nesses últimos meses comigo a essa capacidade que eu tenho de me adaptar a novas realidades, não é? Novas realidades. Sair de uma coisa que estava rígida, que era a ideia da clínica, e vir para continuar com a minha missão num outro lugar que eu não sabia onde seria, né? A princípio eu até achei que pudesse ser lá no centro espírita, mas a pessoa que me indicou disse eles são muito rígidos, né? Alguns centros são assim mesmo. Você não conseguiria colocar o seu trabalho de florais lá, por exemplo. Então eu meio que dei uma murchada, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Falei, vou começar a pesquisar alguns espaços e na verdade o espaço apareceu para mim, né? E eu fiquei extremamente feliz de encontrar a irmã gêmea do Casa Flor, a alma gêmea do Casa Flor e tá vinculada agora a essa equipe maravilhosa lá da Casa Girassol, extremamente feliz. Mas voltando, né? Então, a questão do que esse texto fala, da Vilma Capuano, do quanto nós estamos trabalhando, e nós, esse coletivo, né, de trabalhadores da luz, de almas ascendentes, o quanto nós estamos já instrumentalizados para que a gente consiga entender quais são os nossos pontos fracos, nossos pontos vulneráveis e que a gente consiga trabalhar internamente para resolver essas questões e passar a expressar essas energias da maneira adequada, né? Fazer a integração dentro de nós. Então, gente, é um trabalho fantástico. Nós, como precursores, né, dessas energias da nova Terra, da Terra 5D. Então, o que eu quero dizer? Vamos lá, nos fortalecer, né, para que a gente possa realmente ter a sabedoria de encontrar quais são os pontos que nós devemos trabalhar em nós e ter a força, a coragem, né, de se transformar. Que eu acho que é isso que está precisando, né, em toda a humanidade. Todos nós estamos sendo convocados a fazer essa transformação em nós, a integração de todas essas energias para que a gente esteja inteiro para chegar na quinta dimensão. Enquanto tiver uma coisinha lá do nosso inconsciente que precisa vir à tona, fatos vão ocorrer, como que eu contei ontem, para trazer esse conteúdo à tona, à consciência, para que a gente possa trabalhar, né? Então, é isso, acho que não foi à toa que eu fui lá ver tantos documentários da Segunda Guerra com um olhar bastante crítico hoje e o quanto da humilhação de que todos os judeus foram submetidos foi ficando explícita nesses documentários, né? E eu sem saber que eu estava, né, prestes a trabalhar isso em mim e como uma representante da Mônada provavelmente trabalhar também esse coletivo afetado pelas agruras do Holocausto, com certeza absoluta, não é? Aí me vem de novo aquela força de querer novamente falar, né, da minha situação, da minha encarnação passada, e ainda fico um pouco receosa, né? Ainda existem medos de me expor completamente. Mas vamos lá, se isso tiver que acontecer, vai acontecer. Certo, gente? Vamos lá, né? Porque tem os sobreviventes encarnados ainda daquela época. A reencarnação de alguém que viveu na Segunda Guerra não é muito falada, não é? Assim como não tem muitos livros que falam, livros espíritas, por exemplo, que falam da Segunda Guerra, né? E é um tema que ainda requer cuidado, não é? E um pouco de ética também. E então vamos lá, ver o que a espiritualidade faz acontecer, não é?
É isso aí. Gente, então reflitam sobre tudo isso e vamos lá, né? E a gente conversa no próximo vídeo. Gostei de falar isso, achei legal. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.